Meus irmãos, continuando nesse assunto da felicidade aí, eu quero junto com vocês tomar o texto de Marcos 14. Vamos aqui ver alguém que de fato explode em felicidade, demonstra felicidade mesmo em circunstâncias adversas. Marcos capítulo 14. Ok? E aí, como eu costumo fazer, eu gostaria que vocês ficassem com o texto aberto, porque eu vou ler do verso 1 ao verso 11, e a minha intenção, o tempo, ou à medida que eu consiga, fazer uma exposição do texto, ok? Então eu vou passando por ele aí. Então o texto diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e então matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, começaram a dizer indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ter vendido por 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for pregado, anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Até aqui, amém. Vamos orar mais uma vez, assim mesmo, sentados. Senhor, essa é a tua palavra e nós cremos que ela é inspirada. E nós precisamos da iluminação do teu Espírito para que possamos entendê-la. Toma a nossa mente, nosso coração, para que as verdades que o Senhor quer que aprendamos possam ser de fato alcançadas. O Senhor é bom conosco, nos ajuda a ter a Tua palavra na tábua do nosso coração. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, para que nós tenhamos aí uma eficiência maior para entender o texto, nós precisamos primeiro entender como é que ele está estruturado aqui pelo Marcos, né? Então, se você tem uma Bíblia que ela tem uma tradução um pouquinho mais elaborada, você vai perceber que depois do verso 2, você tem uma aspas aí. E isso não é de sua menor importância, e aqui é o meu papel explicar, não é? Olha só, você vai lendo o texto, o verso 1 e o 2, algumas Bíblias têm, outras não têm, isso não é nenhum problema, e aqui eu vou explicar por quê, né? Então você tem lá o verso 1 e 2, aí quando Jesus termina, ou quando o Marcos termina de dizer quem são, o que estão fazendo ali, os chefes dos sacerdotes e os escribas, eles colocam uma aspa, aí você tem uma história no meio, aí o verso 11 e 12, ele é seguido de uma aspa também, termina a história da Maria, tem uma aspa, então ele coloca lá o Judas. Por que isso é importante para nós? Porque nessa ocasião, a história da Maria, ela não está acontecendo. O Marcos está tomando uma história que já ocorreu há pelo menos uns 3, 4 dias atrás. Então qual é a intenção do Marcos? Comparar os escribas e os chefes dos sacerdotes com Judas, percebe? Então o Marcos já está no final do ministério de Jesus ali, ele toma o verso 1 e o 2, mostrando qual é a atitude, o comportamento dos chefes dos sacerdotes e escribas, e no final ele conclui com Judas, e no meio ele conta uma história que aconteceu.
né? Por isso que ele está em aspas aí. Então, onde que está essa história que vai nos ajudar com mais detalhes? Você não precisa ir lá, eu vou ler. Essa história, ela está sendo relatada no momento ou onde deveria estar acontecendo, em João capítulo 14. Não precisa ir lá, eu vou ler, tá bom? Então, essa história, ela é retomada. Então, eu vou ler para vocês, olha só como o texto começa. João 12, 6 dias antes da Páscoa. O que significa 6 dias? É que era um sábado, onde se comemorava, né, um jantar festivo, que já estava ali perto da Páscoa. Então 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparara um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Mas um dos discípulos, o Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma observação: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que ali se depositava. Respondeu Jesus: deixe-me em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes faziam planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Muito bem, então vamos voltar lá, né? É o meu papel aqui, eu volto lá para Marcos e eu começo a trabalhar o texto então. Marcos capítulo 14, onde eu peço que você esteja com o texto aberto aí. Muito bem, então nós lemos o texto, e o texto de João no capítulo 12, ele diz que faltavam 6 dias para a Páscoa. Ora, tem uma questão de que a Páscoa começa às 6 horas da tarde, né? A gente tem um probleminha aí de compreender, porque a gente conta o tempo de outra maneira, mas não é tanta dificuldade. Então faltavam 6 dias para a Páscoa. Aí tudo bem. Quando você toma o texto do capítulo 14 de Marcos, o Marcos ele relata assim, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Então você obviamente conclui que já se passaram aí 3, 4 dias, depende de como você vai contar o tempo aí, não é? Então isso aconteceu no sábado passado. Então esse evento está acontecendo entre terça e quarta-feira. Na sexta-feira, Jesus então, ele seria crucificado de forma pública, ok? Então, o que está acontecendo? Nos últimos eventos, quando Jesus então vai ser crucificado, condenado, Marcos está tomando a posição, o comportamento dos sacerdotes, ou dos sumos sacerdotes e dos fariseus, dos escribas, descrevendo como eles estão se comportando. Aí ele retoma a história que aconteceu no sábado, conta, e aí então a intenção do Marcos é comparar, mostrando o quê? Tanto Judas, que está no grupo de Jesus, quanto os sumos sacerdotes e os escribas, têm o mesmo comportamento, mas entre essas pessoas mau caráter, né? Entre esses maquiavélicos da fé, tem alguém que sabe expressar de forma genuína, alegre, o amor, a alegria que tem por esse amor. Então esse é o enredo, né? Isso é o drama que está montado aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tomar cada uma dessas proporções, verso 1 e 2, depois a verso 6 ao verso 9, e concluímos com o verso 10 e 11, e aí a gente tem a inteireza aqui do drama. Então vamos a ele. Faltavam, capítulo 14, verso 1, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Ora, essas festas, elas aconteciam concomitantemente, uma após a outra, e era um período grande de festa, para aproveitar a peregrinação. As pessoas, elas vinham de longe para participar da festa, e por questões financeiras, econômicas e logística, essas festas já aconteciam uma após a outra. É claro que o ponto culminante, o ápice da festa era a Páscoa, que ocorreria, né, na sexta-feira ali.
Você tem inclusive aqueles salmos que chama salmos de romaria. O que são os salmos de romaria? As pessoas que vinham de outros lugares, de outras cidades, elas viajavam para participar dessas festas. Era uma questão de nacionalidade, né? De torpor emocional, alegria participar dessa festa. Elas vinham viajando e à medida que iam pelo caminho, ia cantando o salmo de romaria. Por isso que é salmo de romagem. Então as pessoas iam chegando, é mais ou menos assim. Imagine que você vem para cá, né? Você mora em vilas distantes, em bairros distantes, você vai vindo pelo caminho. E as pessoas que vão se juntando ao grupo para a viagem tornar mais tranquila, para que você já vá percebendo, né? Entrando no clima da festa, você vai contando uma história em forma de cântico, porque o texto de Salmos, do jeito que ele está montado ali, a ideia é de mostrar toda a história do Egito, como saiu do Egito, como estão indo no deserto, então para que já tenha assim uma questão didática. E interessante que as pessoas, quando estavam vindo, elas queriam vir rápido para o templo, porque pegavam lugares estratégicos em volta do templo, né? No capítulo 7, lá de João, nós temos alguma coisa que nos explica, né? As pessoas queriam chegar cedo para pegar lugares melhores. O problema é que viajar com Jesus não era, entre aspas, muito bom, porque as pessoas vinham apressadas para ficar na frente, para ter uma visualização melhor da beleza da festa. E Jesus a todo momento encontrava alguém no meio do caminho e parava. Então tinha um cego no meio do caminho, porque essas festas era a oportunidade para as pessoas que tinham doença, os mais pobres, pedir as esmolas, né? E aí eles ficavam gritando, e aí as pessoas não queriam saber da necessidade delas, porque queriam chegar rápido na festa. E Jesus, ele vai andando, e aí tem um cego que pede dinheiro, tem alguém que chama ele para almoçar, ele para almoçar. Agora imagine você querendo chegar na festa e pegar um lugar estratégico para participar, e toda hora Jesus parando. É como se dissesse assim: ô Jesus, nós vamos chegar atrasado para a festa. E Jesus é como se dissesse: é legal participar da festa, mas o mais importante para mim são gente que precisa de socorro, não a festa. A festa, se der, a gente vai. O importante é a dignidade humana. Então Jesus, ele prioriza as pessoas ao invés das instituições. A instituição, que ela é ensimesmada, ela não é muito agradável para Jesus. Então Jesus vai a todo tempo, tanto que no capítulo 7 de João, ele chega no meio da festa. Eu fico pensando no Pedro emburrado, bicudo, né? Falei que a gente ia perder metade da festa, mas Jesus não está se importando com isso, porque o que vale para Jesus é a dignidade da pessoa humana. Vida vale mais. Bom, então nós temos aí, faltava 2 dias para a Páscoa, as festas dos pães ázimos já estavam acontecendo. Ainda o verso 1, ele diz assim, ó: nesse momento, chegando já no final da festa, onde Jesus seria crucificado, os chefes dos sacerdotes. Aqui tem uma questão importantíssima, porque essa ideia de plural, você percebe que eu tenho enfatizado essa questão, os chefes dos sacerdotes, porque isso aqui é uma impossibilidade, porque uma possibilidade de tradução aqui é o sumo sacerdote. Ora, a ideia de sumo sacerdote, ela é única, exclusiva e intransferível. Você não pode ter 2 sumos sacerdotes. É a ideia de um cargo ocupado por uma única pessoa. Só que no tempo de Jesus, você tem lá um conluio romano, um casamento espúrio entre o Estado e entre a religião, que Roma corroborava, que Roma financiava inclusive 2 ou mais sumos sacerdotes. Então é a mesma coisa dizer que no Brasil tem 2 presidentes. É impossível isso, meu Deus do céu, tem que ter um só. É um cargo que é representado por um único, mas em Israel tem pelo menos 2, tanto que quando você lê o texto de Lucas, está escrito: naquele tempo eram sumos sacerdotes Anás e Caifás, é o genro e o sogro. Alguma coisa está errada, ninguém quer largar o poder. E Roma não tem problema com isso, porque quanto mais gente tutoriando, quanto mais gente no poder religioso, mais fácil é pagar as propinas. Por quê? Porque é o apelo religioso, são os sumos sacerdotes. Então você percebe que nesse momento aqui, que Jesus vai ser crucificado daqui 2 dias, os sumos sacerdotes estão em conluio. O que é um conluio? É uma reunião de pessoas que estão combinando alguma coisa para prejudicar outra, né? É uma mafiazinha ali. Então eles estão procurando uma maneira de prender e matar Jesus, e são aqueles que deveriam expor a lei de Moisés. Além dessa turma aqui, o texto diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei.
Quem são os mestres da lei? Eram peritos nas escrituras, eram os camaradas que conheciam a lei de Moisés, os profetas, os escritos, de uma maneira assim, impressionante. O trabalho deles era copiar a lei para aprendê-la. Eles tinham a responsabilidade de, inclusive, interpretar a lei, os pontos difíceis. Então era uma autoridade escriturística, tanto que quando eles passavam pelas ruas, as pessoas os celebravam. Eles tinham um patamar como se fossem os profetas. Então eles escreviam a interpretação. E a gente vai perceber e vai aprender pelos escritos que eles tinham competência escriturística, sim. Eles eram os professores, os mestres. Qualquer dúvida sobre o Pentateuco, a lei, o êxodo, os profetas, esses camaradas tinham uma competência didática. Eles eram profissionais da lei. E profissionais aqui não é no sentido pejorativo, eles eram porque eram mesmo. Deus havia dado esse dom. O problema é que, junto com esses sacerdotes, eles estavam a serviço deles. Porque aqui nós não negamos a competência. Por isso nós não podemos negar a competência de alguém, ainda que a gente não tenha, seja inimigo, entre aspas, de alguém. A gente não nega a competência, a pessoa é boa nisso. Nós não podemos negar a competência de ninguém. Esses caras, eles são competentes. O problema é que eles estão a serviço, não do reino de Deus. Eles estão a serviço dos sumos sacerdotes, estão a serviço de Roma. E um caso que esclarece muito bem isso, que enaltece, que dá um colorido a isso, é quando você lê o capítulo 2 de Mateus. Jesus então, o nascimento de Jesus, e aí o Herodes, o grande, ele é o rei de Israel. E quando ele sabe que nasceu um outro rei, ele não tem competência jurídica, escriturística, para saber onde nasceria o Messias prometido, um rei. Esse rei disputaria a popularidade dele. O que Herodes faz? Ele contrata quem? Os escribas, para olhar nas escrituras onde nasceria o rei. Ora, mais uma vez, nós não negamos a competência dos escribas. A questão é a quem eles estão servindo. A questão é que nós não negamos o dom que cada um aqui temos. A questão é que a competência do seu dom está a serviço de quem? Porque aqueles escribas e esses, eles são competentes. O problema é que eles venderam a competência para o Estado. Não importa se eles vão descobrir por meio da lei onde nasceu Jesus. O que é importante é vender a informação para o Herodes. Essa turma é assim. Eles estão a serviço, eles oferecem o dom de Deus, eles oferecem a capacidade, a competência intelectual, teológica, não para o reino de Deus e para o benefício da projeção da dignidade humana, mas eles oferecem o dom para o sumo sacerdote. Por quê? Porque o poder político emana deles. A questão não é qual competência você tem, se ela é de exatas humanas. A questão não é a expressão do teu dom, se é artístico, se é disposição ou se é de serviço. A questão é para quem você coloca o seu dom, a quem você está servindo. O dom que Deus nos dá é para servir no reino de Deus, para a dignidade humana. E aqui nós temos essa eloquência do texto. Eles estão em conluio para quê? Para matar alguém que está roubando a popularidade, e eles estão na penumbra. Eles que gozavam de importância política, teológica, agora apareceu lá um certo nazareno, e as pessoas estão inflamadas, entusiasmadas, e eles estão na penumbra, escondidos pela cortina da defamação. E defamação aqui não é questão pejorativa, é que eles estão perdendo a sua fama. Bom, aí o texto ele diz que o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para matar Jesus, para flagrar. A palavrinha que aparece aí, flagrar, no texto grego é dolo. Que quem mexe aí com o meio jurídico, né, lida mais com essa palavra. O que é dolo? Dolo é você planejar para agir de forma maldosa. Então ele agiu dolosamente, ou seja, tem um agravante aí. Então eles estão agindo, deturpando a lei. Eles estão procurando distorcer a lei para acusar Jesus daquilo que ele não fez. Não importa se é verdade ou mentira. O importante é a gente conseguir montar uma peça jurídica, ainda que seja dolosa, para acusar Jesus e matá-lo, porque a gente precisa de uma justificativa.
É por isso que Jesus, né, ele cura, no sábado, por exemplo, tem acerta uma questão, entre aspas, provocativa aí, para mostrar que ele é Senhor do sábado, e aí estão querendo acusá-lo disso e de tantas outras coisas. Mas o que é interessante nessa primeira parte aqui, é que o texto do Marcos, ele é muito enfático no texto, dizendo assim, ó, eles queriam matar, não durante a festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. A ideia é que eles matassem Jesus na calada da noite, tanto que, antecipando a questão toda, o Judas, que é aquele que vai ser o paralelo dessa história aqui, ele vai querer entregar Jesus de madrugada na oração, porque seria importante matar Jesus num lugar que ninguém visse, porque ele era muito popular. O problema é que Deus, por decreto, na soberania de Deus, Deus já havia estabelecido que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deveria ser levantado de forma pública, para que todos vissem e ele fosse atraído, todo pecador fosse atraído. Aquela serpente que foi levantada no deserto, ela prefigura isso. E o Pedro, no sermão do capítulo 2 de Atos, ele vai dizer isso: nós matamos Jesus, mas por presciência de Deus, por decreto de Deus, ele foi entregue pelos nossos pecados. Então a autoridade romana, esses sacerdotes, esses escribas, queriam matar Jesus na calada da noite, para não causar o alvoroço popular, para que a turba não se revoltasse por conta da popularidade. Só que os planos do Senhor era outro, ele ia morrer sim, parte do plano deles daria certo, porque até a maldade é na mão do Senhor, é a oportunidade para revelar a graça, né? Deus usou a maldade deles para que de fato Jesus fosse morto, mas não como eles queriam, na calada da noite, mas de forma pública, tanto que às 3 horas, onde o sol estava a pino, onde todos estavam participando da festa, pudesse ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todos saibam que ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, o Evangelho e a morte de Jesus não é algo que se dá no segredo, é algo público, é algo que tem que ser gritado a plenos pulmões a todos quantos possam ouvir. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu publicamente, e todo aquele que quer a salvação, que entende pecador, precisa receber Jesus como Salvador. Bom, então essa questão ela está colocada. Eles tinham um plano. E aí, como nós já discutimos aqui, antes de terminar esse argumento e comparar o Judas, que é do grupo de Jesus, e fazer, demonstrar que o Judas está na mesma laia, o Marcos ele interrompe e narra a beleza de alguém que vive num contexto tenebroso, mas vive celebrando ao Senhor, e essa mulher aqui. Então vamos lá, verso 3, começamos então a parte do drama que aconteceu 3 dias antes, não é isso? Estando Jesus em Betânia. Essa palavrinha, o nome dessa cidade, ela é importante para nós. Betânia fica perto de Jerusalém, nas adjacências ali. E muito provavelmente Betânia ou tem uma colônia de leprosos. E a lepra, ela tornava a pessoa indigente. A lepra, ela escanteava, ela tornava o leproso uma pessoa fora do jogo social. Um leproso não poderia comprar, vender, estava condenado à morte. Um leproso era literalmente um indigente, tanto que se ele saísse do local, do leprosário ali, ele tinha que tocar um sininho e gritar leproso, leproso, para não ter o contato com ele. Se um leproso ousasse fugir desse leprosário e não avisasse que saiu, ele era digno de morte, de apedrejamento, porque ninguém queria contato com o leproso. Eu lembro que em idos do começo desse milênio, olha que coisa bonita, desse milênio, né? A gente tem 23 anos desse milênio aqui. Eu estava concluindo um dos seminários e nós fazíamos aqui em Itu, às margens da Castelo Branco, um trabalho que se chama de trabalho prático. E esse trabalho ele acontecia num leprosário. E de tempo em tempo nós íamos ali conhecer as pessoas leprosas, isso no século 21, agora, né? Na mudança do século
19 para 20, 20 para 21, né? Agora eu errei a conta aqui, mas enfim, de 1.900 para 2.000, ponto, né? E nós íamos lá, a cidade de leprosos, você tinha lá a enfermaria, e a família mora junto com os leprosos. Eu não sei como é que está a coisa agora, faz um tempo que eu não vou para lá, por conta da questão emocional, a família tem que estar perto. E aí, as pessoas leprosas, com um problema mais agravado, elas ficavam muito mais isoladas, e a lepra ela vai comendo as extremidades. Então a ponta do dedo vai caindo, da orelha, o nariz, né, vai ficando um buraco aqui. Algumas pessoas, assim, uma coisa assim, muito complicado, difícil de você olhar aquilo, dá até uma náusea, porque você vê um buraco aqui, né, ela vai comendo. A lepra, né, pelo menos aquilo que eu percebi ali, ou que alguém dizia, você podia pegar um cigarro e colocar aceso na parte leprosa, que a pessoa não sente, ela fica amortecida, necrosada. Bom, isso eu estou falando do nosso século, com recurso, com higiene, com essa coisa toda. Agora, morar num lugar onde só tem leproso, numa circunstância de 2.000 anos atrás, onde você não tem álcool gel, não tem detergente, não tem remédio, não tem penicilina, não tem nada, a coisa é terrível. E Jesus ele vai para esse lugar, na colônia de leprosos. E quem que morava ali? O Lázaro, que muito provavelmente morreu de lepra. E o texto, nós vamos chegar ali, mas já lemos, ele está onde? Na casa de um sujeito chamado Simão. Dá entre vírgulas aí, para você ver que ele quer destacar. Quem é o Simão? O leproso. E Jesus está numa festa. Essa festa é de consenso teológico, de que Jesus foi convidado para essa festa, para celebrar, num sábado, a ressurreição do Lázaro, que nós lemos no capítulo 12, que estava chamando a atenção. Então vamos participar de um jantar aqui. Por quê? Porque o Lázaro voltou à vida. Meu, que espetáculo, que coisa impressionante. Ele estava morto já fazia 4 dias, e ele voltou a viver. Ora, isso por si só é um motivo exacerbado, exagerado, indescritível de alegria. Só que o texto vai nos mostrar que a festa não é na casa do Lázaro, é na casa de um sujeito também que fora curado da lepra, o Simão. Ele ficou com o apelido de leproso, mas ele já não tinha mais lepra. Onde vai ser a festa? Na casa do Simão leproso. Vamos lá, fazer o quê? Nos alegrar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Nem a lepra do Simão leproso resistiu. Por quê? Porque ele é médico por excelência. Imagine o entusiasmo, o clima da festa. Uma outra coisa interessante, é o mesmo Marcos que relata isso. Lá na lei, né, está previsto, e Deus estabeleceu isso, que haveria um único dia para jejum nacional. Era o Yom Kippur. Era o único dia para lembrar do dia da expiação. Só que esses fariseus, essa turma toda que aparece aqui, eles acharam que um dia só era muito pouco. A gente sempre querendo dar uma força para Deus, né? Como se fosse, Deus, você errou, é um dia só. Nós queremos jejuar 2 vezes por semana. A gente não quer sempre ajudar Deus, né? E esse jejum, se eu não me engano, era terça e quinta. E aí eu estou contando uma outra história. O Mateus se converte. O Mateus, para comemorar a conversão dele, ele chama Jesus para uma festa também. E quem eram os amigos do Mateus? Prostitutas, publicanos, essa turma toda. E Jesus vai lá. Vamos comemorar, né? E aí então chega lá os discípulos de João e os fariseus, que eram rivais, mas eles batem na porta lá: ô Jesus, você não sabe não, hoje é dia de jejum. Jesus, ele responde, não está assim no texto, né, mas estou parafraseando: é dia de jejum? Jejum a vocês, eu estou comemorando com meus amigos aqui, né? Jesus é maravilhoso, né? A instituição serve para pessoas, não o contrário. E aqui, o texto ele fala de uma festa. A festa que é comemoração para a ressurreição do Lázaro e da cura do leproso. E por que a gente sabe que é uma festa? Porque o texto diz que Jesus ele está debruçado na mesa. E aí, mais uma vez, nós precisamos de alguém mais experiente, de alguém que tem um pouco mais de recurso teológico para nos ensinar. Quando você tem uma refeição comum, sentava-se normalmente à beira da mesa, né? Um tapete, alguma coisa estendida, que é a mesa. Mas aqui, quando se reclina, é a ideia de festa. Então Jesus está numa festa comemorando o quê? A ressurreição de Lázaro. Bacana, a coisa está acontecendo. E aí a gente viu que a Marta, a gente viu no capítulo 12, ela está servindo. De repente, quem que invade a festa? A Maria.
A Maria, ela vem com um vaso de alabastro. Alabastro é o material que é feito. O conteúdo é um perfume muito caro. E esse vaso, esse recipiente, a gente sabe hoje, né, por meio de arqueologia, que ele é igual uma ampola, um pouco maior, né? Aquelas ampolinhas de vacina, por exemplo. Você vai tomar uma vacina, você quebra aquele negócio ali, e quando você quebra, você tem acesso ao líquido. Então é mais ou menos isso. É alguma coisa lacrada, hermeticamente fechada, e ela invade o espaço e quebra aquilo e começa a ungir Jesus dos pés à cabeça. Um texto fala que ungiu os pés à cabeça, mas isso é fácil de resolver, não é o nosso caso aqui. E aí então ela derrama aquele conteúdo, e a casa toda ela é tomada por isso. Ora, há quem diga, e aí eu não concordo muito com isso, e é fácil não concordar, não é nenhuma concordância minha, mas é uma conclusão. Em Betânia havia algumas mulheres que eram prostitutas, só que elas eram prostitutas de leprosos. Ser prostituta já não é uma coisa muito agradável, porque na questão precária, paupérrima, do contexto sociopolítico que nós já discutimos um pouco aqui na escola dominical, a coisa já não era fácil. Então algumas mulheres, para levar, por exemplo, o alimento para casa, para o filho, ou sei lá o que, para se manter, precisava vender o corpo. Isso por si só já é asqueroso, isso por si só já é uma coisa indecente. Vender o corpo, né? Eu vou me conter aqui para não usar algumas expressões que chocariam, mas você ter alguém como parceiro sexual do seu lado a cada dia, ou cada hora, ou cada momento do dia, 3 ou 4 parceiros, já é uma coisa muito indigna. A intimidade ser violada desse jeito. Agora, cá entre nós, ser prostituta de leproso, a coisa é pior ainda. E por que eu estou dizendo isso? Há quem diga, né, isso por conta de uma leitura do 6º século, de um teólogo lá, de um pai da igreja, diz que é Maria, mas não é Maria porque o texto não combina. Mas mesmo não sendo Maria, o fato é que naquele lugar havia prostitutas de leprosos, era a oportunidade de negócio, de ganhar a vida. A Maria, ela não é, porque o texto de onde se deriva isso, não é ela, é outra mulher lá. A Maria, possivelmente, ela ganhou isso de herança, ou Lázaro é de uma família rica, enfim, eles estão na colônia de leprosos, mas o fato é que a possibilidade maior é que a Maria não seja a prostituta. Mas você pode escutar isso por aí. O importante aqui é que nós estamos vendo uma atitude de adoração em meio de uma arquitetura, de um plano arquitetado para prender Jesus. E essa mulher, ela faz o que faz por amor, por uma gratidão de ver o teu irmão sendo ressurgido dos mortos. E quando isso está acontecendo, o verso 4 diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer aos outros, indignados. Bom, quem são os presentes na festa? Os discípulos de Jesus. Os sacerdotes e os escribas não estão na festa. Então quem são? De forma mais específica, assertiva, pelo menos os 12. E interessante que quando a gente toma o texto e faz uma análise um pouco mais acurada, quando eles reprovam a atitude da Maria, eles estão querendo chamar a atenção de Jesus, como se dissesse: Jesus, a gente não faria isso não, tá? Porque a gente tem feito aí grandes obras, multiplicado o pão, a gente sabe da coisa toda. Então a gente, ao invés de derrubar uma coisa cara, nós venderíamos isso e compraríamos comida para os pobres. O que eles querem é chamar a atenção de Jesus, como se dissesse que nós somos melhores do que ela, nós pensamos nos outros. Sabe aquela coisa de que alguém faz alguma coisa, não pelo benefício da coisa ou do outro, mas para ganhar um ibope, para ser aplaudido? São essa gente, discípulos de Jesus. Eles não estão interessados nos pobres. E a gente descobriu isso lendo o capítulo 12. É mais ou menos assim, né? Essa mulher fez isso, mas Jesus, a gente tem andado com o Senhor, a gente sabe que vender era muito melhor. E essa atitude arrogante, essa atitude da querer conquistar a fama de Jesus e para se sobressair no grupo de Jesus, Jesus então ele age com veemência. Jesus ele fala com voz firme, como tem que falar. Isso é o verso 6. Deixe-me em paz.
Eu gosto dessa atitude de Jesus, porque quando a gente lê o texto, a gente lê de uma forma muito romantizada, né? Por exemplo, a gente está lendo assim: e a repreendiam severamente, e Jesus, deixe-me em paz. Ora, eu nunca vi ninguém repreendendo ninguém com doçura de voz. Meu pai, quando ele me repreender, falava: moleque, deixa de fazer isso. Opa, no tom de voz eu entendia. Eu podia não entender o conteúdo da frase, mas no tom de voz eu entendia. É a mesma coisa quando Jesus está ensinando e vem as crianças para junto dele. A reputação de um mestre, de um ensinador, não podia estar com criança, né? Por isso que aí me vem à memória que tem uma estátua de arquitetura ou de arte, né? Acho que é o José, né? O pai de Jesus, não é o pai biológico, vocês me entendem, né? Ele está carregando uma criança nessa estátua. E o que quer dizer com essa arte? Que um homem piedoso, ele carrega a criança assim, não é só uma questão de mulher. Mostra a piedade de um homem, porque um mestre, um homem, não podia ter criança. E quando as crianças vêm, o Pedro, provavelmente é eles assim: sai daqui, criançada! Não incomode o mestre. Aí Jesus disse: não, deixa vir as criancinhas. Não é assim. Ele repreende o Pedro: sai você, deixa vir as criancinhas, porque ele é veemente, ele quer corrigir. E aqui é a mesma coisa: deixe-a em paz. Porque eles começaram a criticar aquela mulher que estava numa atitude de adoração. Ela estava em volta de pessoas que estavam criticando a atitude dela. Só que a voz dos críticos não interrompeu a adoração. Falamos isso daqui a pouco. Então deixe-a em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Pare de perturbá-la. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres, vocês sempre terão oportunidade. É como se dissesse: eu quero ver mesmo se na ocasião que tiver que fazer o que tem que fazer para os pobres, vocês vão fazer, ou se isso é apenas um palavrório, um discurso para que vocês possam ganhar popularidade e projeção dentro do grupo. Então Jesus, ele repreende. E o problema é que nós podemos aplicar o Salmo 139. Os olhos dele é como chama que interpreta as nossas íntimas intenções. Então, para Jesus, não é o que eu faço na concretude da ação, mas é a intenção do que eu faço. Eu posso enganar você e você a mim com o ato, mas Jesus não vê o ato, mas a intenção do ato. Eu posso te impressionar, mas o que impressiona Jesus é a atitude do coração. Então o que nós podemos esconder dele, né? Tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e me levanto, ainda que palavra venha à minha boca, você já conhece. Então, para onde nós vamos escapar da onisciência do Senhor? E ele decifra isso, ele diz: os pobres vocês sempre terão. E o que ela está fazendo? E aí então, ele aplica, ele toma aquela atitude, mostrando e falando da sua morte. Ela está me ungindo, porque o costume era que o morto, depois da sua morte, era ungido, sepultado. O que ocorreu com Nicodemos lá, e ele fez com Jesus lá. Então ela está antecipando, ungindo de forma antecipada. O verso 8, ele diz assim: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro, em todo o mundo, a leitura do verso 9, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Interessante, estamos fazendo isso hoje, contando em memória. Então está atrelado, não que a atitude é salvífica, mas é tão nobre que ela está atrelado, como contando o evangelho até uma mulher que ungiu Jesus. Então o nome dela está atrelado à história também. É aquilo que outrora nós discutimos aqui: Deus paga fidelidade com fidelidade e amor com mais amor, né? Porque essa é a graça, né, de Jesus. Não graça no sentido risível, mas graça no sentido de eternidade, de agir com favor para conosco. Bom, e aí então o texto, essa parte, ela termina lembrando o quê? Ele narra, o Marcos narra a atitude dos sumos sacerdotes e escribas. Ele interrompe isso, conta uma atitude da unção, e aí ele retoma o assunto. Só que agora ele quer comparar o caráter de Judas com o caráter dos escribas e dos sumos sacerdotes, tendo esse miolo, esse recheio, essa coisa que vai dar a intenção, o colorido, mostrando: não
importa como agem as pessoas. É possível adorar a Jesus de forma plena, de forma sensata, de forma honesta, essencialmente, apesar do enredo, apesar da arquitetura daqueles que querem apenas debochar da religião. E aí então, volta ao tema no verso 10. Aí ele diz: então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. Percebe? Aquela turma está querendo matar Jesus em segredo. E nós sabemos também, por conta dessa harmonia dos evangelhos, que na última ceia, quando Jesus está falando da sua morte, que de fato ele morreria, interessante que o Judas e os outros só vê a parte da morte, ou só ouve, ou só apreende a parte da morte. A parte da ressurreição, o ouvido está agravado, está entupido. E quando ele percebe que as fichas que ele apostou de ocupar um governo, ou um cargo no governo de Jesus, foi a bancarrota, ele fala: o quê? Eu não vou sair aqui sem nada não. O texto que nós lemos já diz que ele cuidava do dinheiro, e ele tirava o dinheiro da bolsa. E quando ele vê que não vai ter reino de Deus no sentido que ele imaginava, ele então faz o que faz. Ele faz uma aliança, à noite, ele vai, sai no meio da ceia, e diz: o nosso mestre, ele vai orar, tal hora e em tal lugar. É à noite, só vai estar os discípulos lá, então não tem popularidade. É lá que vocês vão prendê-lo. Então o plano estava arquitetado, né? Interessante que não nesse texto, mas no outro que nós lemos, o texto diz que quanto valia o perfume? 300 denários. Era um montante que era o salário praticamente de um ano todo, porque um denário é o pagamento de um trabalho braçal de um dia. Olha a fortuna que é esse perfume. E o Judas vende Jesus por 10% disso, 30 denários. Porque aquele momento, era ganhar o que podia, porque não vai ter o reino como pensava, ele vai morrer mesmo. E então o Judas, ele entrega Jesus, e está tudo arquitetado, está tudo certo. Quando ele for para o Getsemane, nós chegamos ali, o prendemos, colocamos lá a peça jurídica diante do sacerdote, do sinédrio, levamos a Roma e está resolvido. Acabou essa popularidade de Jesus. E por que eles queriam matar Jesus? Retroagindo o texto, Jesus multiplicou pão, Jesus ele curou cego. A morte e a ressurreição do Lázaro foi um fator que popularizou ainda mais Jesus. Então esses camaradas estavam perdendo a publicidade. E mexer na fama, ou no objeto da fama, de gente ensimesmada, é um problema. Acabar de alguma maneira consciente ou inconsciente de gente que gosta do poder, você se torna objeto da ira eterna dessa pessoa, porque o alvo da vida de gente assim é que ela esteja na crista da onda. Pessoas que usam de todos os artifícios, sejam os meandros políticos, teológicos, religiosos, não importa. O importante é que eu cresça e todos diminuam. E Jesus mexeu aonde eles tinham problema. Eles não tinham o caráter trabalhado. O problema deles era o quê? A fome é minha. E ainda usavam uma vocação divina. Foi Deus que me deu isso, foi Deus que me colocou aqui. Jesus vai dizer que eles alongam os filactérios, as caixinhas que colocavam aqui, deixavam grandona, essa turma, eles oravam onde? Oravam nas esquinas. Interessante, quando você pega o texto, a palavra esquina literalmente é plateia. A gente vai lá e traduz esquina. Então como é que eles oravam? Eles não oravam para ter essa comunhão com Deus, não. Eles oravam onde todo mundo podia ver. Tanto que Jesus vai dizer: está vendo aquele sujeito ali, que ele é pecador para vocês? Ele baixa a cabeça e baixa o peito: sou eu, miserável, miserável. E vocês fazem uma oração elaborada, muda até a voz, oh, soberano, excels, exaltado seja o Senhor. Essa turma, mexer no objeto que consagra essa turma é arrumar problema. E Jesus fez isso. As pessoas estavam com os olhos voltados para Jesus, como se dissesse: o discurso de vocês não combina com a prática. Vocês estão interessados no governo de Roma e o financiamento que vocês têm.
é incoerente. O que é uma incoerência? O discurso não combina com a prática. Vocês perderam, vocês não são representantes. Agora é esse nazareno aqui. E aí, então, nós, a partir de toda essa história contada, vamos para o final. Como que a gente pode aplicar esse negócio? Eu fiz aqui um apanhado de 5 tipos de pessoas aqui, e é aqui que eu vou acabar. A cena, ela é composta, e aí eu tirei 5 tipos de pessoas. O primeiro grupo, a primeira característica, a primeira pessoa que a gente encontra ali, é um grupo que celebra a vida. Por que está celebrando a vida? Eles estão ali comemorando a ressurreição, estão comemorando a cura do Simão leproso, dá uma festa. Como eu disse aqui há alguns dias, no culto de quinta-feira, usando um salmo, que nós precisamos de motivo para nos alegrar, irmãos. A alegria na Bíblia é um mandamento, não é uma possibilidade, não é? Quando nós dizemos assim, cite um mandamento, nós vamos citar: não roubarás, não matarás, não terá outros deuses, e tudo isso está correto. Só que a alegria também é um mandamento. Deus colocou como mandamento, alegrai-vos. E Paulo, ele vai potencializar isso em Filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, alegria é um mandamento. Você precisa procurar meios lícitos para se alegrar, porque se você não se alegrar, inclusive isso, você pode cientificamente, patologicamente, todos os outros termos aqui, explicar que a alegria é uma questão fisiológica importante para a saúde. O Salomão, ele diz: um coração alegre aformoseia o rosto. Então, pelo menos, para ser um pouquinho mais bonito, fica alegre, pelo menos, pelo menos. E a gente sabe que a alegria então é um mandamento. E Paulo vai dizer, tudo que for lícito, tudo que for de boa fama, tudo que for honesto, pense nisso. Então eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa de alguma coisa para te deixar alegre. Você precisa de alguma coisa para você rir. Ria de você mesmo, da sua infantilidade, mas dê gargalhada, o corpo vai liberar os hormônios, as endorfinas, sei lá o que, e você vai o quê? Vai ficar alegre. Então a alegria, ela é um mandamento, e essa turma aqui é um grupo que está o quê? Celebrando. Por que está celebrando? O Lázaro, ele voltou a viver. É uma alegria, é um entusiasmo. Alegria hoje, as pessoas, elas querem comprar nas prateleiras das farmácias. São os fármacos, que aliás, a palavra fármaco é traduzida em Apocalipse para feiticeiro. Por quê? Tem essa associação etimológica. Porque um feiticeiro, ele usa substância para alterar o seu humor. Não é assim na pagelança, no paganismo? Ele usa um chazinho, ele usa alguma coisa, então é a feitiçaria, é usar um fármaco. A alegria para o mundo é a ideia de usar um entorpecente, é a festa rave. Não tem pessoas que, eu sou muito inibido, muito triste, muito insosso, ranziza, mas depois que eu tomo uma eu me solto. É isso que está dizendo, é o fármaco. Passou entorpecente, passou alegria, mas no texto não. O texto diz que eles estão alegrando, celebrando a vida, porque eles viram um fato que é improvável para a condição humana, mas Jesus ressuscitou. Alegria, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar. Esse grupo está aqui. Mas você tem o segundo grupo, eu disse que são 5. O segundo é o grupo dos religiosos. Quem é o grupo do religioso? É o grupo que é aquele que condena a mulher, não é? Esse grupo é fiscal da nossa alegria. Está rindo por quê? Eu estou rindo porque eu estou alegre com Jesus. Irmãos, viver com gente que é santarrão, além da medida, é difícil demais. Ele é fiscal. Porque você não veio? Eu não vi porque não tinha dinheiro para passagem. Tinha que vir, meu irmão. Ele não quer saber se você está com dor de barriga, desinteria, está com ânsia de vômito. Ele quer saber que você está aqui, porque ele é fiscal, essa turma, é o quê? É uma pessoa que ela tem que encenar. Tem que colocar a máscara, no Império Greco-Romano, na Grécia, a ideia de que o artista, ele colocava máscara. O problema de quem usa máscara é que ele perde o aspecto da sua afeição. Quando tira a máscara, não sabe nem que ele é ele, não conhece mais nem o seu rosto. E essa gente usa máscara da religiosidade, não tem nenhuma sensibilidade ao sofrimento humano. Essa turma estava lá. E não são os sumos sacerdotes, são os discípulos de Jesus, que depois vai ser ressignificado isso com a alegria do Espírito que haveria de vir. O terceiro grupo é o grupo do Judas, é ladrão.
que eles seguem Jesus por motivos particulares e interesseiros. Esse grupo está lá, em que a religião, ou naquilo que ele se propõe a fazer, é apenas uma plataforma para projeção econômica. E é claro que o dinheiro é importante, é claro que nós precisamos lidar bem com o dinheiro, mas Jesus nos alertou para ter cuidado com o mamon. O mamon, ele é um Deus terrível, o mamon, ele é autoritário. Essa é a questão do dízimo e a oferta. Não é questão de que o reino de Deus precisa ser financiado por você. O reino de Deus existe há 2000 anos. E é uma beleza da graça nos fazer participantes. A beleza de entregar é a ideia de dizer assim: dinheiro, mamon, você não manda em mim, eu que mando em você. Eu não dependo do dinheiro, dependo da providência de Deus. Então você percebe que até a oferta é didática. Esse é o terceiro grupo. O quarto grupo é o grupo dos sacerdotes e líderes religiosos. Eles são maquiavélicos da fé. Eles são pessoas que usam a fé para aproveitar, são os parasitas. A ideia de parasitas, a palavra significa aquele que anda do lado da comida. Eles usam a fé apenas para enriquecimento, para fama, tudo aquilo que a gente já discutiu. Pessoas que amam mais a reputação que o reino de Deus, coisa que não combina. Quem ama Jesus não precisa se preocupar com a reputação, porque aquele que chamou para segui-lo é poderoso para defender a reputação. Eu já citei isso aqui, mas eu outra vez quero fazê-lo. Por exemplo, Maria, quando Deus disse que ela ficaria grávida sem a intervenção masculina, ela não tinha como explicar esse negócio. Imagine ela é fecundada milagrosamente pelo Espírito Santo, grávida, e o texto de Lucas vai dizer que ela sumiu por 3 meses. Ela foi para a casa de Isabel. Depois de 3 meses ela volta e falou: José, eu estou grávida, está de brincadeira comigo. E José, esse cara amava, para não apedrejá-la, difamá-la, ele tenta sair na surdina, porque fala: olha o que o José fez, ele leva a culpa. Esse cara amava Maria. Aí Deus aparece em sonho e fala: é verdade, é por fé que ele acredita. Mas eu fico pensando que aquilo não encaixa muito na razão, né? Eu estou acreditando, mas não está certo. Agora, José, Maria e Jesus, eles passaram a vida toda tendo que ouvir piadinha. Ei, Jesus, a sua mãe, hein? Isso não é invenção minha. No capítulo 8 de João, os fariseus dizem assim, ó: nosso pai é Abraão, como se dissesse, e o seu? Sabe? Quando o anjo aparece para Maria, ela sabe que vai enfrentar problema, mas como que ela diz? Faça o que o Senhor desejar com a tua serva. Ela não coloca na contabilidade dela como que ela vai defender o caráter. Ela fala: eu sou tua serva, se o Senhor vai fazer isso comigo, o Senhor é poderoso para defender a minha reputação. Irmãos, você não precisa defender sua reputação, Deus é poderoso para fazê-lo. Aquele que te salvou sabe defender a sua reputação. Esse é o grupo que está ali também, que gostam mais da sua reputação do que do reino de Deus. E aí, por fim, para coroar e para nós terminarmos aqui, tem o quinto grupo, o quinto grupo representado por quem? Pela Maria, que ela invade a festa, né, por redundância, mas ela já é festiva, uma festa festiva. E ela não se importa nem com a alegria dos que se alegram, e não se importa com o comentário. Essa mulher, ela está envolvida em meio de pessoas que a repreendem, mas a única intenção dela é correr até onde está Jesus sentado, quebrar o seu patrimônio e começar a ungir Jesus. E as pessoas a criticam, e ela não dá ouvidos para isso, porque ela ama, porque a linguagem do amor só os amantes entendem. O que isso quer dizer? Que quem está fora do jogo do amor não entende as atitudes de amor. A linguagem de amor é um negócio entre duas pessoas. Quando nós encontramos um casal de adolescente, por exemplo, e eles começam -se a elogiar, trocar presentes, né? Para nós, né, que já estamos um pouquinho mais, vai falar: nossa, que coisa melosa, né? Oh, meu docinho, nossa, que coisa. Por que a gente não entende? Porque a gente não está no jogo do amor. A linguagem do amor só os amantes entendem.
O elogio do amor, só os que estão envolvidos no jogo do amor entendem. E o jogo do amor aqui, o campo do amor que está sendo jogado aqui, é um amor de relação entre Jesus, que é o objeto do amor, e da pessoa que ama. Então ele sabe a intensidade do amor, e ela sabe o que quer passar, entregar enquanto amor. E os outros não entendem nada, porque não está no jogo do amor. E não é assim. E quando você está adorando a Deus, ou vivendo de uma forma justa, sempre haverão críticos para investigar ou dizer que você teve uma lavagem cerebral. E por que fazem isso? Porque eles não estão no jogo do amor entre você e o Salvador, porque a linguagem do amor só os amantes entendem. A linguagem de expressão de amor é entre o ser que ama e o objeto do seu amor. A linguagem do amor é aquele que eu tenho gratidão de amor por ele e eu faço alguma coisa que denote, que expresse na intensidade das minhas possibilidades que eu amo. E quem está me vendo não entende nada. Por quê? Porque não foi perdoado como eu perdoei, não tem sido acompanhado como eu tenho sido acompanhado. Por isso que é objeto de crítica. Mas a linguagem sua de amor para o Salvador é uma linguagem intransferível. No jogo do amor, cada um ama o Senhor e ele entende como ele é amado. Por isso que não importa o contexto, se é um contexto de crítica, um contexto de repreensão ou qualquer outro contexto, porque a essência da adoração está na linguagem do amor, e a linguagem do amor só os amantes entendem. Portanto, ame ao Senhor com celebração, à medida da intensidade do amor que você encontrou na cruz. Se a cruz ela te empolga a tal ponto de amar, a atitude de amor, ela é lida pelos olhos da onisciência, não pelo espetáculo que causam os religiosos. Alguns vão querer castrar a nossa alegria, mas a nossa alegria não pode ser podada, porque ela transcende a vida eterna. A nossa alegria é aquilo que Jesus falou no capítulo 7 de João, é uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Portanto, use a linguagem do amor e não se preocupe com aqueles que querem castrar o seu momento de adoração, porque a linguagem do amor só os amantes entendem. Vamos orar. Curva a sua cabeça e vamos orar. Te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que de fato é espada de dois gumes, que corta, que divide, Pai. Mas ela divide não para dilacerar, não para separar, mas ela divide, Senhor, para cauterizar, Pai, a fonte do pecado e trazer, meu Deus amado, a alegria indizível, Senhor. Que o Senhor traga a consciência de cada um de nós, esse ato dessa mulher em que está atrelada ao Evangelho, Senhor, por conta daquilo que ela fez. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amar o Senhor com uma linguagem particular, com uma linguagem, Senhor, desse jogo do amor, Senhor, que nós vivemos de uma forma que o Senhor entende os nossos gestos, porque está no jogo do amor, o Senhor é o objeto amado, nós somos os amantes. E o Senhor que sabe discernir, sabe, meu Deus amado, que cada um de nós temos feito pela alegria da salvação. Nos dá alegria pelo Evangelho, nos dá alegria cotidiana, Senhor, e que possamos expressar isso. Se o mundo não consegue contabilizar, nós não temos problema com isso. Nós queremos que o Senhor aceite a nossa alegria, a nossa vida como incenso suave. Nos recebe, Pai, como amantes do Senhor, mas não como um conjunto, como um grupo, mas na particularidade de cada um, Pai. Recebe a nossa alegria como um culto de aroma suave ao Senhor. É o que nós pedimos essa manhã e oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, amém. Pastor.